Olá, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Temos mais uma mensagem da parte de Deus para mim e para a tua vida neste momento. Queria pedir a tua atenção, a tua compreensão. Amém? E o tema de hoje que nós temos para ministrar na tua vida é: quem sou eu? E irmãos, quando nós vamos tentar compreender quem nós somos, às vezes as coisas ficam difíceis, porque começa a dar um nó na nossa cabeça, porque a gente começa a nos perder de nós mesmos. E aí nós vamos entender que no início de tudo nós tínhamos uma identidade, né? A gente percebe que a Bíblia diz que nós tínhamos uma identidade, nós tínhamos uma filiação, nós tínhamos uma ligação, nós tínhamos um responsável pela nossa existência. Nós vamos entender que quando nós temos um documento de identidade, qualquer pessoa que pegar esse documento em suas mãos, ela vai perceber as nossas origens, ela vai perceber a nossa filiação, de onde nós viemos, né? Ou seja, e também as nossas origens. Então nós vamos compreender que nós tínhamos uma origem, nós tínhamos uma filiação, amém? Ou seja, tudo estava muito bem definido. E nós vamos tentar compreender isso em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E a Bíblia diz assim: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. E a imagem de Deus os criou. E o homem criou o homem e a mulher também as criou. E aí nós vamos entender, irmãos, que é importante perceber que havia alguém conhecido pelo projeto, nesse caso, Deus, o Criador. A Bíblia vai dizer que o homem desobedeceu e, como consequência da desobediência, entrou o pecado. Então entra o pecado e destrói todos os vínculos com Deus. E isso nos torna totalmente órfãos, sem nenhuma filiação. Nós vamos entender também, irmãos, que tudo isso faz com que nós nos perdamos de nós mesmos. Ou seja, então nós nos perdemos dentro de nós mesmos. E aí nós vamos começar a entender que nós começamos desesperadamente tentar encontrar nossas origens. E aí, por causa do pecado, por causa da desobediência e todos esses questionamentos, nós nos perdemos e deixamos de estar filiado ao nosso Criador, ao nosso Senhor, o Salvador Jesus o Cristo, a Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo isso fez com que nós perdêssemos totalmente essa filiação. Mas a Bíblia diz que Deus usa a boca de Davi para falar do lamento que o enviado de Deus, o Messias, né, ele faria junto a Deus. Ou seja, tudo isso por causa da degradação da humanidade. E nessa inclusão, eu e você. E por causa disso, né, ele sofreria demasiadamente e fez a seguinte petição a Deus. E isso nós vamos poder perceber, né, entender lá em Salmos, no capítulo, né, Salmo 69, no versículo 28. E a Bíblia vai dizer assim, que sejam eles tirados do livro da vida. Isso é muito sério, irmãos. Sejam eles quem? Nós. Tirado do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. E é interessante que todos nós, né, estávamos condenados, ou seja, afastados, excluídos do livro da vida e, consequentemente, a salvação. E aí, para que nós possamos compreender a complexidade de tudo isso, irmãos, de todos esses questionamentos, o que a desobediência trouxe, ou seja, que trouxe o pecado, lá Paulo ele enfatiza isso aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23 da carta de Paulo aos Romanos. Ele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então aqui Paulo ele é bem enfático nessa carta aos Romanos. Ele deixa muito claro que nós fomos afastados. Olha só, isso é muito sério. Nós fomos afastados de Deus e perdemos a filiação. Deus nos excluiu da sua obra. E isso é muito forte, isso é muito complexo. E nós precisamos entender de uma vez por todas isso.
Ou seja, mas também, de uma certa maneira, isso é motivador para que nós nos encontremos. Imagine só, irmãos, quando vocês encontram um quadro e aí de repente você acha muito bonito a paisagem, a maneira, os traços, você acha muito bonito aquele quadro. Só que aí você vai procurar o autor. Você vai ter interesse naquela obra, mas você quer saber quem é o autor. Mas simplesmente não tem alguém que assinou. E é assim que aconteceu com as nossas vidas. Nós somos destituídos da glória de Deus. Nós deixamos de ter um autor. Ou seja, Deus nos excluiu da sua glória, da benfeitoria, ou seja, de tudo aquilo que Ele fez, de tudo aquilo que Ele realizou, nós fomos excluídos. Então nós não pertencemos mais ao projeto de Deus. E isso é muito sério. Nós precisamos de uma vez por toda entendermos isso. Mas a Bíblia diz também que por causa do amor de Cristo, o amor de Cristo era tão grande, tão tremendo para as nossas vidas, e o projeto dele teria que ter um fim para tudo isso, né? O projeto do Senhor não poderia ser destruído. Então Deus, a Bíblia diz que Deus envia o seu Filho amado, para que nele fosse produzida a reconciliação entre nós e Deus. E a Bíblia vai dizer que por causa do amor de Cristo, o amor de Cristo tão grande, que agora nós temos uma identidade. Né? Nós adquirimos novamente essa identidade, sabemos quem nós somos, ou seja, readquirimos a filiação, e por causa da morte de cruz e da ressurreição de Cristo Jesus. E aí nós vamos ver lá no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz assim: vocês, porém, são geração eleita, olha só, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, irmãos. Olha só como já mudou. Olha só a mudança que houve. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas. Olha só onde nós estávamos, irmãos. Isso é muito sério. Onde nós estávamos? Nas trevas. E a Bíblia diz, olha, daqueles que nos chamou das trevas, a sua maravilhosa luz. Olha só, onde nós estávamos, a Bíblia diz, é clara, é enfática, nós estávamos nas trevas, mas a morte de cruz e a ressurreição de Cristo nos arrancaram das trevas e nos trouxeram para a luz. Isso é muito interessante. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. E aí nós vamos ver no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5, que a Bíblia vai dizer, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, irmãos, filho não precisa reivindicar a herança. Filho é a adoção do Senhor. A Bíblia diz que nós somos adotados como filhos. Então nós não precisamos mais reivindicar a herança. Amém? Nós nos encontramos nele. E aí nós vamos ver, irmãos, que isso só é possível se, primeiro, nós reconhecermos quem nós somos. Segundo, se voltarmos às nossas origens de imagem e semelhança de Deus. E terceiro, se reconhecermos o nosso Senhor como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E o quarto ponto, se pedirmos, né, ou seja, se nós pedirmos perdão a Deus pelos nossos erros. E o quinto ponto, se pedirmos a misericórdia de Deus para que o nosso nome seja reescrito no livro da vida. Isso é muito sério. Que nessa noite eu e você voltemos às nossas origens. E a pergunta é, quem sou eu? Essa é a pergunta que eu deixo para a tua reflexão. Amém? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus.